Tudo bem com todos? Passamos ao estudo do tema inexistência e invalidade do casamento. Antes de a gente estudar a inexistência e a invalidade, há necessidade de nós termos uma visão geral do tema. Nessa visão geral do tema, nós passamos a perceber que a análise da invalidade do casamento ela acontece depois da análise da inexistência. Como assim? Primeiro nós temos que avaliar, primeiro nós temos que verificar se o casamento existe ou se ele não existe. Se o casamento existe, aí sim nós passamos a estudar se ele vai ser um casamento que existe e é nulo, porque tem hipótese de nulidade, se ele existe e é anulável, porque tem hipótese de anulabilidade, ou se ele existe e é válido. Então, primeiro nós estudamos, nós avaliamos se o casamento ele existe ou não existe, ou seja, a existência ou inexistência do casamento. Só depois que nós analisamos a existência ou inexistência, é que, se o casamento existe, só se ele existe, é que nós passamos a avaliar a invalidade. Outro aspecto inicial que eu preciso destacar é que quando a gente fala que o casamento não existe, que o casamento é um casamento inexistente, acabou a conversa por aí. O casamento não existe, ponto final. Nós não temos que, então, perquirir se ele é nulo ou anulável. O casamento só vai ser nulo ou anulável se ele existe. Então, é assim o raciocínio. Existe ou não? Se ele não existe, ponto final, acabou a conversa. Se o casamento existe, aí ele existe e é inválido porque é nulo, primeira hipótese. Segunda hipótese, ele existe e é inválido porque é anulável, segunda hipótese. Ou então, se ele existe e não é nem nulo e nem anulável, é por exclusão, portanto, não existe qualquer hipótese de nulidade, nenhuma hipótese de anulabilidade também. Então, ele existe, preenche os requisitos de existência, e ele não é nem nulo e não é anulável. Então, então o casamento será válido. Quando que o casamento é válido? É por exclusão. Ele será válido quando o casamento ele não é nem inexistente, nem nulo e nem anulável. Então, ele é um casamento existente e válido. Fazendo uma comparação, mutatis mutandis, né, com as devidas proporções, fazendo uma comparação lá com a capacidade das pessoas para praticar os atos da vida civil, lá do artigo 3º e 4º do Código Civil, a gente percebe o seguinte: lá nos artigos 3º e 4º não existe uma lista das pessoas capazes. Lembram disso? Lá na parte geral do Código Civil. Não existe uma lista dos capazes. Existe uma lista dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Como que você faz para saber se uma pessoa é capaz? Por exclusão. Se ele não é nem absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz, por exclusão, essa pessoa é capaz. Esse raciocínio, então, é o mesmo aqui no casamento, sobre a validade ou invalidade do casamento. Quando que eu sei que um casamento é válido? O casamento é válido quando ele não é nem inexistente, nem nulo e nem anulável. Então, consequentemente, é um casamento que existe e é também válido. Né? Foi contraído validamente dentro da lei, presentes todos os requisitos de existência e validade. Portanto, é por exclusão também. Dada essa visão geral e inicial, então, da nossa matéria de inexistência e invalidade do casamento, a gente vai passar ao estudo de cada um desses aspectos. Antes disso ainda, dentro dessa visão geral, não custa destacar que o Código Civil, ele, no capítulo que começa lá no artigo 1548, ele fala da invalidade do casamento. Apesar do Código só falar em invalidade, eu vou tratar aqui
na nossa aula, como faz a melhor doutrina também da inexistência. Os requisitos de existência e, na falta deles, acarreta a inexistência. É isso que os bons doutrinadores, assim, o fazem. Então, dentro da nossa aula, que alguns livros chamam de invalidade, eles tratam também da inexistência, que não se confunde com a invalidade, conforme eu acabei de explicar. Tá? Mas nós vamos explicar a matéria toda. Então, eu vou explicar a inexistência, a existência primeiro, presentes os requisitos de existência, então, aí a gente passa a analisar a invalidade. Outro aspecto aqui importante, que está aqui até nesse slide, é se cair numa prova, num concurso, num exame de ordem, como já caiu mais de uma vez, cai a seguinte pergunta: quais as espécies de invalidade do casamento? Olha aqui, ó. Quais as espécies de invalidade do casamento? Se cair essa pergunta, você vai responder o seguinte: casamento nulo, ou seja, nulidade, e casamento anulável, ou seja, anulabilidade. São as duas espécies de invalidade, tá? Então, quais são as duas espécies de invalidade do casamento? Casamento nulo e casamento anulável. Ou, se preferir, nulidade e anulabilidade do casamento, tá? Gosta de cair isso em exame de ordem, concurso, então tem que ficar de olho nisso também. Passamos, então, ao primeiro aspecto, que é o aspecto da existência e inexistência do casamento. O casamento, quando que o casamento existe? O casamento existe quando ele preenche 3 requisitos de existência. 3 requisitos de existência. São requisitos cumulativos. Falhou um, não existe o casamento. É um casamento inexistente. Primeiro requisito, 2 pessoas. Tem que ter 2 pessoas. Tá? Casamento, uma pessoa consigo mesmo não pode casar, né? Então, vai ter que ter um mínimo de 2 pessoas para que o casamento existe. Não existe um casamento de uma pessoa sozinha. Segundo requisito, e aí 2 pessoas, não custa falar, que são 2 pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. Hoje o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o casamento, e mesmo a união estável, aliás, afinal de contas, começou até a discussão com a união estável, e agora também o casamento, está pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal que o casamento pode ser de pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. Então, tanto faz se é um casamento, usando as expressões do Supremo Tribunal Federal, um casamento heteroafetivo ou homoafetivo. São os mesmos direitos, os mesmos deveres, não existe qualquer distinção. Então, está aí o primeiro requisito. Segundo requisito, consentimento. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando eu falo que tem um requisito de consentimento, eu pergunto o seguinte: vamos supor que eu me case porque eu fui ameaçado de morte pelo meu futuro sogro. Meu futuro sogro falou: ou você casa com a minha filha, ou você vai morrer. Eu vou lá, então, e caso. Eu falo sim que eu quero casar, eu concordo com o casamento, mas na minha cabeça eu só estou concordando porque eu fui ameaçado de morte. Pergunto: o casamento existe? E a resposta é sim, o casamento existe. Por quê? Teve consentimento? Teve consentimento. Você vai perguntar: professor, mas não foi um consentimento livre, espontâneo, não foi um consentimento válido. Ora, não foi um consentimento livre e espontâneo, não foi um consentimento válido, então esse consentimento, esse casamento não será válido. Mas o casamento existe, porque para o casamento existir, basta o consentimento, válido ou não, mas basta o consentimento, basta a concordância. A partir do momento que eu falei sim, a partir do momento que eu concordei, o casamento aconteceu, o casamento existe. Se ele vai ser válido ou não é outra história. E realmente, como eu fui ameaçado, vai ser um casamento que será anulável. A gente vai estudar isso daqui a pouco, na anulabilidade. Mas ele vai ser só anulável. Que o casamento existe, ele existe. Então, olha aqui. Para que exista consentimento, tanto faz se o consentimento é válido ou inválido, tanto faz. Teve consentimento, teve casamento, existe casamento. Olha só como é diferente. O juiz de paz me pergunta: você quer casar com ela? Eu falo: não, não quero. Aí não teve consentimento.
Se não teve consentimento, não teve casamento. O casamento é um casamento inexistente. Não existe casamento. Aí falta um requisito de existência do casamento. Perceberam a diferença? Uma coisa é eu falar não teve consentimento, casamento inexistente. Outra coisa é eu falar sim, mesmo que ameaçado, por exemplo, o casamento existe, mas não será válido. Será um casamento inválido por conta da anulabilidade. Tá? Então não pode confundir existência com validade. Tá? Consentiu, existe casamento. É o segundo requisito. E o terceiro e último requisito de existência é a celebração por autoridade competente. Aqui também tem que tomar muito cuidado. A celebração por autoridade competente, quando eu falo que acarreta a inexistência do casamento, é a celebração por uma autoridade competente, quando essa incompetência da autoridade é ratione materiae. Escreve ratione materiae, mas se fala ratione materiae, expressão latina. E para isso nós vamos ter que aprofundar nessa incompetência da autoridade celebrante, que é o que a gente vai ver agora. Olha aqui. Incompetência da autoridade celebrante. A incompetência da autoridade celebrante pode ser de 3 espécies. Isso não está na lei, mas tem que saber, cai no exame de ordem, cai em concurso público, está na doutrina. Qualquer bom livro de doutrina vai ter essa explicação, tem que saber. A incompetência da autoridade celebrante, ela pode ser ratione materiae, ratione personarum ou ratione loci. Portanto, tem 3 espécies da incompetência da autoridade celebrante. A primeira espécie é a ratione materiae. Escreve, como eu falei, ratione, mas deve falar ratione. Escreve materiae, mas deve se falar materiae. O que é a incompetência ratione materiae? É aquela em que o celebrante não é juiz de paz, não tem poder para celebrar casamento. Ora, se ele não tem poder para celebrar casamento, esse casamento é um casamento inexistente. É um casamento que não existe. Inexistente. Inexiste. Então, a incompetência da autoridade celebrante, quando é uma incompetência ratione materiae, o casamento não existe. Exemplo, vamos imaginar eu na sala de aula, eu pego 2 alunos, um aluno e uma aluna, por exemplo, falo, vamos fazer aqui uma simulação de casamento. E faço tudo como se estivesse acontecendo um casamento. Você quer casar com ela? Sim. Você quer casar com ele? Sim. Ó, declaro que vocês estão casados. Pergunto, teve casamento? Não. Foi só um seminário, foi só uma simulação, uma aula, né, daquela matéria. Foi apenas ali um seminário, uma atividade escolar. Não houve um casamento. Esse casamento é um casamento inexistente. Você nem vai falar se ele é casamento nulo ou anulado. É um casamento que não existe. Foi apenas ali uma atividade escolar. Não existe casamento. Por que não? Porque eu não sou celebrante, eu não sou juiz de paz, eu não tenho poder para celebrar casamento. Nesse caso, portanto, falta um requisito de existência. A incompetência da autoridade celebrante é ratione materiae. Eu não sou juiz de paz. Entretanto, nas outras 2 incompetências da autoridade celebrante, na incompetência ratione personarum e na incompetência ratione loci, nós teremos um casamento que é existente, mas não será válido. Será um casamento anulável. Vai ser um casamento anulável. Então, já muda. A gente vai estudar isso. Anulável, casamento anulável. Então, nós vamos estudar isso daqui a pouco, as hipóteses de anulabilidade do casamento. Mas eu já estou explicando a incompetência da autoridade celebrante. O que é a incompetência ratione personarum? É a incompetência em razão da pessoa. O juiz de paz não pode celebrar o casamento daquelas pessoas, por exemplo, que tem parentesco próximo. Ou ratione loci. Ratione loci é em razão do lugar. Loci é lugar. É aquele juiz de paz que é juiz de paz, ele pode celebrar casamento, mas ele tem que celebrar na circunscrição dele, na região, na área dele. Se ele celebrar fora da circunscrição dele,
há uma incompetência ratio loci, uma incompetência em razão do lugar, e faz com que esse casamento seja anulável. Então, na incompetência ratione personarum, em razão da pessoa, e na incompetência ratione loci, em razão do lugar, o casamento existe, mas não será válido. O casamento que não será válido. Muito bem, examinamos as hipóteses de inexistência. Se o casal preenche os requisitos de existência, aqueles 3 requisitos de existência, o casamento existe. Se o casamento existe, ele pode ser um casamento existente, que é nulo, se tiver alguma hipótese de nulidade. Ou um casamento anulável, se tiver alguma hipótese de anulabilidade. Ou se não tiver nenhuma hipótese de nulidade nem anulabilidade, o casamento é válido por exclusão, conforme eu expliquei no começo da aula. Então, próximo tema. Nulidade do casamento, o casamento nulo. Quando que o casamento será nulo? O casamento será nulo lá nas hipóteses do 1548. Só que aqui no 1548, o que a gente tem que perceber? Que o primeiro, nós tínhamos 2 incisos nesse artigo, 1548. E o primeiro inciso foi revogado. Foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, pela Lei 13.146 de 2015. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá de 2015, é uma lei de 2015, lá de julho de 2015, mas que entrou em vigor lá em janeiro de 2016, porque tinha uma vacatio legis de 180 dias. Contando lá os 180 dias, entrou em vigor lá no comecinho de janeiro de 2016. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa lei, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão, essa lei tem 2 nomes, portanto, esses 2 nomes estão corretos, podem ser utilizados. Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, revogou esse inciso primeiro. O que dizia esse inciso primeiro? Dizia o seguinte: uma pessoa com uma deficiência mental, uma enfermidade mental, para casar precisa de autorização do juiz. Né? Isso foi revogado. Por que foi revogado? Porque agora uma pessoa com enfermidade mental, com uma deficiência mental, pode casar e ponto final. Não precisa de autorização de ninguém. Não precisa de concordância de ninguém. Nem do curador, nem do juiz, nem concordando do promotor, nem de ninguém. Vai lá e casa sozinho e ponto final. Essa foi uma importante alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por isso mesmo ela revogou, essa lei revogou o primeiro inciso, porque esse primeiro inciso dizia, no passado, pessoa com deficiência, quando casa sem autorização do juiz, esse casamento é nulo. Entretanto, isso não acontece mais. Esse primeiro inciso foi revogado. Uma pessoa com deficiência mental que se casa sem autorização de ninguém, o casamento será válido. Então, hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que a pessoa com deficiência mental ou intelectual tem liberdade de casar com quem ela quiser, sem necessidade de autorização de ninguém, nem de curador, nem de promotor, nem de juiz, nem de ninguém. Tá bom? Então, o que sobrou? As hipóteses de nulidade ficaram apenas do inciso 2º. Só temos essa situação de nulidade, que é a infringência de impedimento matrimonial. Quando o Código escreve impedimento, leia-se impedimento matrimonial, que nós já estudamos. Nós estudamos em outra aula. Os impedimentos matrimoniais, que são as proibições para o casamento, as hipóteses em que a lei proíbe o casamento. Vamos lá lembrar. Os impedimentos estão no artigo 1521. Está lá. As hipóteses de impedimento matrimonial estão no 1521. Então, por exemplo, casamento de pai com filha, de irmão com irmã, de tia com sobrinho. Então, esses casamentos são hipóteses de impedimento matrimonial, Quando há um descumprimento, um casamento que descumpre impedimento matrimonial, esse casamento é nulo, é a hipótese de nulidade. Então, descumpriu o impedimento matrimonial. O que acontece quando descumpre o impedimento matrimonial? O casamento é nulo. Então, são as hipóteses de nulidade, são as hipóteses de descumprimento do impedimento, que, em outras palavras, são aquelas hipóteses do artigo 1521, que nós estudamos com calma, inciso por inciso, já em outra oportunidade, em outra aula. Tá?
Só isso. Só essas hipóteses de descumprimento de impedimento. Se houver descumprimento de impedimento, o casamento é nulo. Promotor de justiça pode entrar com ação de nulidade ou qualquer outro interessado. Quando o Código fala em interessado, é interesse jurídico. Está lá no artigo 1549 do Código Civil. Alguma ligação jurídica, algum interesse jurídico. Mas o Ministério Público pode e deve entrar com ação quando sabe de alguma nulidade de casamento ou qualquer outro interessado, desde que tenha interesse jurídico. Lembrando que a ação que ataca por uma nulidade é uma ação declaratória, conforme explica muito bem o livro do professor Flávio Tartucci, uma ação declaratória de nulidade. E as ações declaratórias de nulidade não têm prazo, porque justamente são ações declaratórias. Então, a ação de nulidade é uma ação declaratória e não tem prazo, nem prescricional e nem decadencial. Aliás, nenhuma ação declaratória tem prazo, nem prescricional, nem decadencial. Tá? Então, essas são as situações de nulidade do casamento. E agora passamos para as hipóteses de anulabilidade. Então, se o casamento preenche os requisitos de existência e não tem qualquer hipótese de nulidade, pode acontecer de ter alguma hipótese de anulabilidade. E as hipóteses de anulabilidade estão lá no artigo 1550. São 6 incisos. Primeiro inciso, de quem não completou a idade mínima para casar. Quem que não completou a idade mínima? Qual que é a idade mínima para casar? Adivinha qual que é? 16 anos. Então, a idade mínima para casar no Brasil é 16 anos. Quem casar com menos de 16 anos, com 15 anos, sem ter atingido a idade mínima para casar, ou seja, 16 anos, esse casamento é anulável. A hipótese expressa na lei. Às vezes me perguntam assim, Cristiano, mas quando um menor de 16 anos, de 15 anos, 14 anos, pratica um ato da vida civil sem estar acompanhado do seu representante ou sem autorização do oficial, não é caso de nulidade? Em regra, sim. É o que a gente estuda lá no artigo 3º do Código Civil. São as hipóteses de absolutamente incapaz, lá no artigo 3º, e as hipóteses de nulidade, na regra geral, no artigo 156 do Código Civil. Então, o Código ele estabelece, em regra, que se a pessoa tem menos de 16 anos e pratica um ato da vida civil diretamente, o ato é nulo. O ato é nulo. Entretanto, e isso está lá no artigo 66, que traz das hipóteses de nulidade do ato jurídico, do negócio jurídico, tá? 166 do Código Civil. Ora, aqui, entretanto, nós estamos diante de uma exceção, é uma exceção. Né? Então, aqui, apesar daquela regra geral valer, vale para situações gerais, mas aqui é uma exceção a essa regra geral. Porque no casamento, se não atingiu a idade mínima de 16 anos, o casamento é anulável por expressa disposição do artigo 1550, inciso 1º do Código Civil. E no inciso 2º também trata de idade. Fala do menor em idade núbio. Quem que tem idade núbio? Então, no primeiro inciso, quem tem menos de 16. Aqui, idade núbio, 16 e 17. Então, olha só. Menos de 16 anos, primeiro inciso. Então, o primeiro inciso trata da pessoa que tem menos de 16. Segundo inciso, trata da pessoa, do adolescente, que tem 16 ou 17 anos. Que é o adolescente de 16 ou 17 anos que precisa de autorização de quem? Dos pais. Os pais precisam autorizar o casamento. Se os pais não autorizarem esse adolescente, por exemplo, falsificou a assinatura do pai e casou mesmo assim, esse casamento será anulável. É a hipótese de anulabilidade do casamento. Terceiro inciso, por vício da vontade, decorrente de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. As hipóteses de erro essencial da pessoa do outro cônjuge estão lá nos artigos 1556 a 1558. Então, vício da vontade, decorrente de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. E as hipóteses de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge estão lá no 1556, 1557
e 1558 do Código Civil. Eu brinco para falar o seguinte: antes de casar, você tem que chegar para sua noiva, para o seu noivo, e falar o seguinte: hoje eu vou te contar meus piores podres. E depois que você contar os seus piores podres, aí você vira para ela ou para ele e fala: você quer casar comigo mesmo assim? A ideia é essa, né? É uma brincadeira, mas a ideia é essa. Porque o 1556, 57, 58, ela estabelece isso. Você tem que, se você tiver um problema sério sobre, estou lendo aqui esses artigos, 56, 57, 58, 1556, 1557, 1558, quanto à sua identidade, quanto à sua honra, boa fama, crime que você tenha praticado, né, anterior ao casamento, que torne insustentável a vida em comum, ignorância de defeito físico irremediável que não caracterize moléstia grave, que caracteriza moléstia grave e transmissível. Então, imagina uma moléstia grave e transmissível, por exemplo, AIDS, né? Tem que informar que tem uma moléstia transmissível, por exemplo, AIDS, né? Que a pessoa cometeu um crime, cumpriu pena por crime. Então, são hipóteses previstas na lei que você tem que informar a outra pessoa antes de casar, sob pena de esse casamento ser anulado. Se casar sem informar, né, que aspectos sobre a sua vida anterior, aspectos relevantes, o casamento é anulável. Quando o código fala aqui em erro essencial significa erro importante, algo sério, algo relevante sobre a vida do outro cônjuge, ou seja, você tem que avisar o outro cônjuge sobre algo importante da sua vida, que se você não avisasse, talvez a pessoa, se você avisasse, talvez a pessoa não quisesse casar. Você tem que avisar, e se a pessoa quiser casar mesmo assim, aí tudo bem, o casamento é válido. Mas se isso não for informado, e a pessoa descobrir depois, o casamento será anulado, será inválido pela anulabilidade. Quarto inciso, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. Aqui eu dou o seguinte exemplo, para ilustrar o quarto inciso. Vamos imaginar que um surdo-mudo vai se casar. O surdo-mudo é uma pessoa capaz? Sim, claro, ele pode casar sem qualquer problema, consegue manifestar sua vontade, etc. Mas vamos imaginar que, em razão da surdo-mudez, ele manifeste sua vontade concordando com o casamento, mas ele não percebe que era um casamento. Ele achava que estava praticando um outro negócio jurídico, estava assinando um contrato, por exemplo. Né? Porque aquele surdo-mudo, por exemplo, ele é analfabeto, ele não conhece a linguagem por sinais, ele não consegue se manifestar de forma clara, e aí ele se equivoca e na sua manifestação ele concorda com o casamento, mas na verdade ele nem sabia que estava casando, ele acreditava que estava praticando outro ato jurídico. Nesse caso, então, a manifestação dele não foi uma manifestação consciente, foi uma manifestação equivocada. Ora, se foi uma manifestação equivocada, esse casamento é anulável. Quinta hipótese, quinto inciso, na situação do procurador, do mandatário. O mandatário também é chamado de procurador. Eu brinco aqui nesse inciso que é a pessoa que não sabe o que quer da vida. Então, imagina nesse quinto inciso o seguinte: alguém não pode ir no próprio casamento e manda um procurador. Perfeitamente possível, o casamento por procurador. Só que aí o noivo muda de ideia e revoga a procuração. Só que revoga a procuração, mas não dá tempo de avisar o procurador. E o casamento é realizado. Ora, se o casamento é realizado, esse casamento é anulável, porque foi feita a revogação da procuração antes do casamento, e o casamento, então, é anulável. Entretanto, olha lá o fechamento do raciocínio. Realizado esse casamento anulável, se o casal, olha lá, esse casamento é anulável desde que não sobrevenha coabitação. Então, se houver coabitação, o casamento será válido e deixa de ser anulável e passa a ser válido. Então, ele vai ser anulável desde que não tenha coabitação. E será anulável, olha aqui, anulável, desde que não tenha coabitação. Tá? Mas se houver coabitação,
Se houver coabitação, o casamento será válido. E o sexto e última hipótese de anulabilidade é a incompetência da autoridade celebrante. Aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Acabei me antecipando, porque eu já expliquei a incompetência ratione materia, que acarreta a inexistência do casamento, e expliquei também a incompetência ratione loci, que ratione personarum. Olha aqui onde que está. No artigo 1550, inciso 6º, a incompetência da autoridade celebrante, quando é uma incompetência ratione loci ou uma incompetência ratione personarum, então esse casamento é anulável. Será um casamento anulável. Todo casamento anulável tem um prazo para ajuizamento da ação de anulabilidade. Aliás, todo ato, todo negócio jurídico anulável tem prazo para entrar com a ação. E se essa ação não é ajuizada dentro do prazo, o casamento não o casamento se convalida, ele deixa de ser anulável e passa a ser válido. E os prazos estão lá no artigo 1560. Os prazos para entrar com a ação anulatória do casamento, no caso de anulabilidade, em todos os casos de anulabilidade, os prazos estão no artigo 1560. Então, dependendo da situação, vai ter um prazo diferente. No caso de ameaça, o prazo de 4 anos, está lá no artigo 1560. Nos incisos 1 a 4 de 1557, o prazo é de 3 anos. Na incompetência ratione loci personarum, o prazo é de 2 anos. Está no inciso 2º e assim por diante. Então, esses prazos estão para as ações anulatórias do casamento anulável no 1560. E esses prazos são prazos decadenciais. Lembra que são prazos decadenciais, não são prazos prescricionais. O artigo 1560 traz prazos decadenciais. Essa é a nossa matéria de inexistência e invalidade do casamento. Um abraço a todos e até a próxima.